Oi, meu nome é Letícia, bem-vindos ao meu canal. Normalmente a gente fala aqui sobre coisas que eu fui encontrando moto para me sentir melhor comigo mesma e dividir com vocês para que a gente tente se sentir melhor com nós mesmos e viver um pouquinho mais feliz. Mas hoje o assunto vai ser um pouco diferente, porque a Laura, num dos meus vídeos, pediu para eu falar um pouquinho mais sobre mim, para vocês me conhecerem melhor. Então, vamos lá, 50 fatos sobre mim. Fato número 1, Diana... Não consigo. Fato número 1, eu nasci no dia 14 de março, mesmo dia que o Einstein. Sim, pois é, dá pra ver, né, minha genialidade. E eu sou uma pisciana. Esse é o fato número 2. Fato número 3, eu sou extremamente sensível. Eu sou o tipo de pessoa que se emociona com qualquer coisa da vida. Uma árvore bonita, tô chorando. É aniversário de uma amiga, eu estou chorando, porque afinal eu conheço e amo alguém que está completando mais um ano de vida e eu pude acompanhar tudo isso e eu acho isso uma coisa muito, muito bonita. Então, todos os aniversários das minhas amigas, eu estou chorando que nem uma boba. Prova. Fato número 4, então, eu sou formada em letras, habilitação em linguística e português. Mas, fato número 5, eu tive uma dificuldade enorme de ser alfabetizada. A escola queria que meus pais contratassem uma psicopedagoga pra mim, porque eu era meio devagar. Mas, pra ser sincera, eu nunca superei muito isso. Eu não sou a melhor pessoa, eu invento palavras, eu escrevo muita coisa errada. Apesar de ser formada em letras, essa dificuldade permaneceu em mim, mas eu vou lá superando, né, diariamente. Inclusive, fato número 6... Estamos no 6? Eu sou meio distraída, isso pode ser mais um fato. Eu nunca tenho muita segurança se eu disse algo ou não, se eu fiz algo ou não, porque eu acabo esquecendo o que eu fiz ou não, e daí isso me deixa extremamente ansiosa, porque eu não consigo confiar nas coisas que eu vou dizer para as outras pessoas. Mas enfim, voltando para provavelmente fato número 7, a pior nota que eu tirei na faculdade... Eu acho que foi 2,5 e a professora foi arredondando para 3, para 4, para eu não repetir direto a matéria, porque ela sabia que eu era esforçada. Mas de qualquer jeito, ela anotou debaixo do 2,5 análise fraca, português precário. E isso me marcou para sempre. Porque meu português talvez seja precário. Mas minha análise com certeza não é fraca. Talvez tenha sido ali porque eu não soube trabalhar bem o livro. Talvez, mas a minha análise normalmente não é fraca. Disse minha terapeuta isso uma vez. Seguindo, eu fiz 3 anos de capoeira na escola, mas eu não era boa. Fiz natação quando eu era pequena, odiava, porque eu era sempre a última a chegar do outro lado. E daí passei por umas situações lá que foram meio um mico. Então eu simplesmente detestava fazer natação. E foi ali que eu descobri como arrotar forçado, sabe? Tipo... Assim, foi ali que eu descobri, porque eu engolia tanta água na natação que depois da aula eu saía, tipo... arrotando um monte. E daí eu descobri como arrotar forçado. Foi isso. Não sei em quantos fatos já estão. Mas voltando, eu tenho 2 irmãos, um mais velho e um mais novo, eu sou a irmã do meio. O mais velho é 16 anos mais velho que eu e o mais novo é 7 anos mais novo que eu. E nós nos damos muito, muito bem. O mais velho, inclusive, teve uma filha recentemente e eu virei tia! E a minha sobrinha é a coisa mais linda do mundo. Isso pode ser o fato número 100, porque ela é 100% perfeita, ela é maravilhosa. Ô, criança bonitinha, minha sobrinha. Quando eu era menor, eu gostava muito de Sakura Card Captor, gostava de Sailor Moon, Samurai X e no Yasha. Esses eram os meus favoritos. Ai, Digimon, gente, eu amava Digimon e Pokémon também. Amava, amava, amava. Yeah. Atualmente eu assisto também novelas coreanas e eu estou simplesmente apaixonada por True Beauty, que vai acabar semana que vem e eu vou ficar muito triste. Eu tenho um grupo de melhores amigas, nós somos 5 no total, a gente se chama The Five. Antes de ter essa novela da Malhação, que tem as The Five, já tinha as The Five, que eram as minhas melhores amigas. O estranho é que a Slane, que é uma das protagonistas do The Five, é uma amiga minha, a gente já trabalhou muito juntas como atriz e daí a gente ri do fato que ela tá numa novela, é a The Five, e eu tenho meu grupo que a gente sempre chamou The Five. Total, né, nos conhecemos aos 12, 11 anos, estávamos lá na primeira menstruação de cada uma e provavelmente vamos estar na menopausa. A nossa amizade já tá aí contando com quase 15 anos de existência e vai muito firme e forte. A gente se ama muito. Como vocês já devem ter percebido pelos meus vídeos, elas me dão muito apoio e eu gosto muito, muito delas. Desde a 2ª, 3ª série da escola, me chamavam de infantil e me zoavam muito por causa disso. Mas a questão é, eu tenho trauma até hoje com essa palavra. Quando as pessoas se referem a mim, a alguém infantil, na hora me dá taquicardia, eu começo a ficar ansiosa e magoada e nervosa de não me adequar aos padrões e expectativas dos outros. Então, eu detesto essa palavra. Você quer cutucar na minha ferida
já aviso, é me chamar de infantil. É onde tá meu ponto fraco. Meu calcanhar de Aquiles que acaba com a minha autoestima, basicamente. Eu sempre gostei muito de trabalhar e com isso, porque eu trabalhei com algumas coisas diferentes ao longo dos meus, sei lá, 25 anos de vida agora, eu tive vários primeiros trabalhos. Por exemplo, meus pais têm uma produtora de áudio, porque meu pai é músico, minha mãe é produtora. E daí com isso, como eles têm uma produtora, eu acho que um dos meus primeiros trabalhos foi aos 4, 5 anos de idade, que eu fiz umas vozinhas de locução pra eles, locução de rádio, fazendo propaganda de shopping, essas coisas. Foi quando eu comecei. Mais pra frente, mais ou menos quando eu tinha 9 anos, eu fiz minha primeira aparição na TV. E eu era um coral de Natal que apareceu no Raul Gil. Então, o Raul Gil chamou a Simone, tinha uns concorrentes lá do Raul Gil, e daí tinha um monte de criancinha vestida de Papai Noel cantando assim, então é Natal. E daí eu era uma dessas crianças super empolgada e meu pai tinha falado sorri pra câmera. E eu tava tipo, a câmera passava pra mim e eu parava de cantar e sorria assim. Daí veio o meu primeiro trabalho, que foi como garçonete num buffet infantil que eu trabalhei quando tinha 15 anos de idade. Normalmente de final de semana e ganhava R$ 40 a festa, de 6 horas mais ou menos, em pé, sem comer, esperando a hora de poder pegar um resto de batata frita. Tinha vezes que deixava um pedaço do bolo pra gente, era bem legal. Gostava. Quando eu tava na escola, eu também fiz aulas de inglês e eu era muito, muito ruim em inglês também, né? Eu era ruim em português, como é que eu ia ser boa em inglês? Mas eu comecei a melhorar no meu inglês, não à toa, quando a professora começou a fazer peças de teatro em inglês para apresentar para os pais no final do semestre. E foi aí que eu descobri que eu gostava de atuar, porque eu achava o máximo entrar ali no palquinho. Como eu era ruim de inglês, o meu papel era sempre bem pequenininho, mas eu me divertia um monte. Aí veio meu primeiro trabalho de atriz no Pedro e Bianca, que eu passei nos testes quando eu tinha 17, a gente começou a filmar, eu tava no 3º ano do colegial. Eu já fui do elenco principal de 2 filmes, Califórnia, da Marina Persson, e dos Parsas 2, com Whindersson Nunes, com Tom Cavalcante, com Tiro Lipa. Yay! E Califórnia, inclusive, tá no Netflix, pra quem não viu, pode ir lá assistir, porque é muito, muito bom esse filme. Eu já fiz como atriz 9 propagandas no total, e numa dessas, fato número não sei qual, mais um, eu trabalhei com a Ivete Sangalo, ela tava ali do meu lado, e ela era maravilhosa e perfeita, com uma ética de trabalho incrível. Sabe aquilo que você imagina que a Ivete Sangalo é? Ela é. Pra gente ficar num plano legal uma do lado da outra, ela gravou tudo de chinelo e eu de salto alto. Pra não ficar muito diferente a altura. Eu evitei, então, um fato sobre mim que é meio constrangedor, mas eu acho legal colocando aqui fatos interessantes e fatos meio tipo, nossa, Letícia, sério? Porque, né, é bom variar. Eu evitei por muito tempo fazer teatro, mesmo depois que eu tinha descoberto que eu queria ser atriz, eu comecei a pegar trabalhos como atriz em TV e cinema. Eu evitei fazer tanto cursos voltados para teatro quanto peças, porque eu tinha muito medo de tentar e descobrir que eu era uma atriz fraude e que eu não era atriz de verdade. Mas em 2020 isso começou a mudar e em 2021 isso vai mudar mais ainda, porque eu vou parar de construir essa narrativa errada sobre mim. E um fato ligado a esse assunto de teatro eu sempre não me dei bem com os exercícios de atuação que eram muito voltados pro corpo, então que exigiam chacoalhar mais o corpo, mexer o corpo pra lá e pra cá, porque isso me dava muita ansiedade. E já teve mais de uma vez que eu tive uma crise de pânico fazendo esse tipo de exercício numa preparação pro filme e pra série. E daí eu tive que parar e ficar num canto porque eu comecei a hiperventilar e quando eu hiperventilo a minha mão começa a meio que travar e eu não conseguia mexer. Então esse é um dos motivos pelo qual eu evitei acho que um pouco de teatro. Eu estou trabalhando pra resolver isso, porque o difícil de ser ator é estar vulnerável e estar totalmente disponível pra fazer o seu trabalho e alcançar várias emoções e ter as possibilidades de repertório corporal e emocional, só que ao mesmo tempo você tem as limitações da sua própria história pessoal, da sua própria vida e os traumas que você tem ligados a essas coisas. Então muitas vezes o que você está se propondo no trabalho vai contra uma proteção do seu ego que você criou em algum momento. Então tem esses choques, por isso que às vezes era difícil fazer esses exercícios. Seguindo, eu tenho um pouco de escoliose, tenho uma perna minha que é um pouquinho maior do que a outra, e daí com isso a minha cintura claramente dá pra ver que um lado é mais retinho e o outro tem uma quininha maior. E eu tenho essa escoliose, então eu já fiz bastante RPG na vida. Olha só que coisa. Eu já viajei sozinha pro Peru. Só pra vocês verem o quanto que eu me estico nos assuntos, esse seria o fato número
27. Eu adoro acampar, eu adoro ter em contato com a natureza. Eu tenho uma tatuagem, bem aqui na costela. Meu sonho era ter tatuagem aqui no antebraço. E é uma tatuagem que faz referência a esse próximo fato, que é eu amo de paixão, faz parte da minha existência, os filmes do estúdio Ghibli. São obras que trazem o maior alívio pro meu coração. Eu amo demais esses trabalhos e a minha tatuagem faz referência ao Totoro e à Viagem de Chihiro. Cada apelido que eu tenho faz referência a uma área da minha vida. Então vamos lá, momento fatos, apelidos de Letícia. Eu gosto muito dos meus apelidos porque me faz me sentir incluída naquele espaço. Sempre que as pessoas me chamam por um apelido, eu me sinto bem recebida e aceita num grupo. Então, e isso é uma ansiedade muito grande minha de não ser aceita, das pessoas me acharem estranha e eu não ser incluída. Então, quando as pessoas me chamam por apelido, é sempre um momento que meu coração dá um que bom, e ele fica feliz, sabe? Mas enfim, cada apelido é uma área. Por exemplo, meu pai, apenas meu pai e mais uma pessoa me chamam de Ti. Então, Ti é um apelido de gente muito, muito, muito próxima. Geral da minha família me chama de Lena ou de Lelena, porque meu irmão inventou isso em uma fase. De lettuce, de alface em inglês. Minhas amigas me chamam de Lê e Lelê, às vezes. Mas todo o pessoal que era da minha escola me chama de Lete. E eu não gosto tanto porque Lete... Eu aceito quando é o pessoal da minha escola, eu até entendo, porque eles cresceram me chamando de Lete, mas me lembra o que eles falavam depois de Lete, e daí eu não gosto muito, porque me lembra traumas escolares. Ai, meu Deus. Eu adoro astrologia, adoro estudar astrologia. Eu sou reikiana também, fui iniciada em reiki e acho uma prática muito bacana. Se você tem curiosidade, pesquisa sobre reiki, é muito, muito legal, modificou bastante a minha vida. Eu fiz... Não, já tô perdida de falar tanto, socorro. Eu fiz terapia por 7 anos. Desses 7, eu paguei do meu próprio bolso 6 anos, assim. E isso eu acho legal comentar, porque muitas vezes as pessoas acham que terapia é inacessível, e muitas pessoas que conseguem fazer terapia porque os pais acabam bancando. Mas teve um momento na minha vida em que isso não foi mais viável, e foi importante para mim continuar fazendo terapia. Então, mesmo que ficasse apertado ou que eu devesse para ela por um tempo e depois eu pegava mais um trabalho que estava minha dívida, foi muito importante. E muitas vezes terapeutas estão dispostos a negociar com você e conversar quais as suas condições. Por isso, não desista. Se você sente que tá precisando, vai procurar um bom terapeuta, um bom psicólogo, porque vale muito a pena. Continuando esses assuntos mais internos, eu comecei a ter crises de ansiedade mais ou menos aos 12. Quando eu tenho ansiedade, normalmente é acompanhado de tontura, de labirintite. Aos 9, mais ou menos, quando eu tava tendo dificuldade de aprender na escola e que eu não tava me alfabetizando num bom ritmo, eu comecei a ter tontura e eu cheguei até a cair uma vez em casa. Mas eu tinha um pouquinho de tontura na sala de aula, mas na época tinha se concluído que era pressão baixa. E eu não sei hoje em dia se na verdade não era já as minhas crises de ansiedade ligadas à tontura. Voltando a assuntos mais leves, eu adoro andar a cavalo, eu adoro também... Café com bolo, pra mim, é parte da existência. Quando eu quero marcar alguma coisa com as minhas amigas, é café com bolo que a gente vai atrás. Outro fato interessante que eu acho importante, porque daí eu já vou colocando um pouquinho do que eu acredito, né, nesses fatos, eu sou bem organizada financeiramente. Desde que eu comecei a trabalhar lá no buffet infantil, quando eu fiz meu primeiro trabalho lá pro Raul Gil, eu já pedia pros meus pais pra guardarem o dinheiro numa poupança, porque eu queria comprar um dia meu próprio apartamento, minha própria casa. Fui descobrindo outras realidades, esse dinheiro foi sendo gasto, descobri as dificuldades de se manter, que não é assim tão simples, você junta e fica tudo bem, mas isso eu sempre fui muito organizada financeiramente, eu sempre soube juntar um pouquinho, eu não gasto mais do que eu tô recebendo, eu gosto de ser bem certinha nesse ponto, sabe? Então essa sou eu, recomendo, por mais que seja difícil, nem sempre as condições são favoráveis, é importante a gente saber lidar com dinheiro, porque afinal nós vivemos nesse mundo capitalista. Eu sou do tipo que faz 1000 cursos. Eu já fiz curso de desenho, de cerâmica, de astrologia, cursos de finanças, já fiz 2. Curso de oratória para direito, não sei como. Já visitei, quando a minha amiga estava se formando ainda em direito, eu ia para aula, já fui em 3 aulas dela de direito, porque me deu vontade de ver as aulas dela, e foi super interessante. Eu sou do tipo que ama aprender coisa nova. Já fiz aula também de canto musical, aula de palhaço.
Eu estou com o meu hábito de leitura em dia, eu ando lendo numa boa quantidade, estou muito orgulhosa de estar conseguindo fazer isso, porque, de novo, eu não sou a pessoa mais esperta. Eu nunca fui, e isso é importante, eu nunca fui uma aluna de boas notas. Eu sempre me esforcei muito para me manter na média. O fato de eu ser comprometido, o fato de eu ter uma boa postura, foi o que me ajudou a manter umas notas de C para B, sabe? De vez em quando um A, de vez em quando um D. Às vezes não é, mas ali na média de CB eu conseguia me manter mais pela minha dedicação e esforço do que por qualquer aptidão intelectual, assim. Eu sou boa em outras coisas. Ah, uma coisa interessante, eu pintava sempre a ponta do meu cabelo de rosa. E uma coisa também legal de saber sobre mim, talvez, é que tudo que eu faço com muito, muito, muito amor. Tento fazer ao máximo tudo que eu posso com muito amor. E eu acho que isso é uma das coisas que me ajuda muito na vida. Então era isso que eu tinha pra dividir. Eu não sei quantos fatos deram. Talvez eu pudesse ainda falar mais, porque eu sou uma pessoa extremamente tagarela. Mas eu espero que vocês tenham gostado de me conhecer um pouquinho melhor desses fatos que eu coloquei hoje. Me digam aí se vocês se identificaram, se vocês já sabiam tudo isso sobre mim, se algo surpreendeu vocês, me contem. E lembrando que como esse canal é pequenininho, se vocês puderem dar like, comentar, isso realmente ajuda muito, muito esse canal a crescer. Então, muito obrigada por terem assistido e até a próxima. Tchau!